E ainda hoje, o Rodrigo já está aqui. Rodrigo Tudo. Como é que você está? Bom, alegria estar recebendo você. Obrigado pela gentileza. Não, eu que agradeço. Obrigado, eu quero ser muito... ouvintes. Olha, eu quando cheguei em Belo Horizonte, eu fui fazendo bons amigos. O Rodrigo é uma pessoa muito discreta, tem sempre esse sorriso, um rapaz calmo, né? Tem que ser, né? E muito me surpreendeu esse dom que você tem de prever as coisas. Sim. Né? E aí nós conversamos e ele é um convidado especial, um sensitivo, Rodrigo Tudo, que inclusive ele já fez previsões, como por exemplo a eleição de Donald Trump. Foi. Você falou que nós teríamos aqui na cidade de Belo Horizonte um jornalista e hoje o prefeito é um jornalista. Exato, né? Álvaro. Para além de outras previsões. Foi e aí, olha, ele teve inclusive, né, essa escalada internacional da cantora Anitta, com complicações de saúde do apresentador o Fausto Silva, a morte da jornalista Glória Maria. Nossa. Não foi isso? É minha amiga, né? Tudo isso passou? Tudo. Muita coisa, muita história, tudo isso. Agora, Rodrigo, tudo isso e as coisas que a gente não conta, né? Que você sabe que é o que eu sempre falo. Vou, quando eu fico um tempo afastado da mídia, depois eu volto, porque eu sou daqueles que eu só apareço quando eu tenho informações. Não espere de mim ficar todo dia batendo a cara no YouTube, em rede social. Não faço isso, nunca farei. Porque eu não preciso e eu acho que isso não é válido. As informações, as previsões vêm de forma pontual e vez na vida, vez em outra. Comigo é 2 vezes no ano, mais ou menos. Começo e final. Eu queria tirar uma dúvida com você de como isso surgiu na sua vida. Você era pequeno quando começou? E o que, Olha, que você... amigo, o que acontece com você? Desde 10 anos de idade foi essa loucura. Eu nunca tive muito sossego, né? Em escola, já fui expulso de escola. Eu já tive questões pontuais com familiares, já previ morte de familiar. Meu Deus. Já tive um psiquiatra. Isso lá atrás, né, gente? Eu tô com 40, vamos colocar aí, né? Eu tô falando. Obrigado, eu tô falando de 30 anos de história. Mas isso. Desde muito novinho. Você ouve coisas, você vê coisas? Escuta e flashes. Por isso que às vezes a pessoa me para na rua ou em qualquer ambiente, o que você vê para mim? Eu dou aquela atenção sim, porque às vezes vem um flash. Mas normalmente eu escuto. Você consegue, por exemplo, porque ele tem uma participação. Eu escuto e flashes. Né? Você tem uma participação no programa do Acir Antão, aqui no rádio. Né? E da Patrícia, todas as sextas, aproveitar o jabá aqui. Não, sem problema. De 9 às 10 da manhã com a Patrícia e com a Acir lá na Itatiaia. E agradeço esse carinho. São muitos anos de Itatiaia. O pessoal que respeita muito a gente, eu tenho muito carinho por ele. Vamos falar de eleição presidencial? Vamos, tem muita coisa para falar. E lembrando, eu sempre falo, porque assim, de verdade, quando eu venho, quando eu retorno a fazer previsões, é uma comoção. E às vezes a pessoa acha, mas é muito bom e não sei o quê. Não, mediamente, porque também quando a gente está no foco, na mira e tem a credibilidade, você se torna mira de muitas pessoas. Não tenho dúvidas. Então eu sou mira. Então eu vou te ser bem sincero, quando eu não falo alguma coisa, eu não estou te enrolando. É porque tem questões, principalmente na política, você sabe que eu... Você não pode falar. Não posso falar. Porque se torna uma coisa perigosa. Então, no Brasil é complicado até você ser sério, deixando claro para o meu público que às vezes fala, mas você está enrolando, você está enrolando. Não, é porque a coisa é um pouquinho diferente do que eles acham. Então, eu vou agora te dar o tempo que você precisa para você poder se concentrar. Aqui, se você tem uma se mesa prepara, aqui, tem uma mesa aqui que a gente colocou aqui para ele. Agradeço a gentileza, isso? tá? Tarô, trouxe o tarô, embora eu já tenha algumas coisas que eu vou falar, e agradeço a gentileza da Band, da sua produção. Obrigado pela recepção. Não, nós que agradecemos na confiança, porque ele falou para mim, William, eu não vou, é muito difícil eu ir a programas de televisão, eu só vou realmente, como ele disse aqui, quando eu tenho alguma coisa para falar. Mas em função da admiração que eu tenho pela pessoa, né? Inclusive a dona Leila. Minha mãe está lá te assistindo, sua fã. Beijo, dona Leila. Mas a gente sente quanto é de verdade. O que eu falei de não ficar indo é porque hoje em dia, se você for na internet, você vai ver a palhaçada que, amigo, eles já mataram o Brasil e o mundo. Não é assim. Chutando, né? Existem previsões de morte que eu não gosto de falar, mas são previsões pontuais. Sim. Não é falar que a classe artística inteira está indo embora, não. Peraí, isso descredibiliza as pessoas sérias. Mas você tem alguma previsão dessa? Infelizmente tem. Bom, se prepare daqui a pouquinho, gente. Estou pronto já, estou aqui. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Pode fazer. Como é que funciona isso? Como é essa comunicação que você tem? Né?
que sensibilidade é essa? Você disse que com 10 anos de idade Sim. você começou a sentir. Foi. O que acontece nesse momento quando a pessoa fala as iniciais e a data de nascimento dela? Olha, é uma questão que vem mesmo de vidência. Eu sou, na verdade, vidente natural. Então, quando a pessoa se conecta a mim, ela estando em qualquer lugar do mundo, e é o que eu sempre falo, sempre com a crença. Se você vem desacreditando, você pode saber que vai dar errado. Eu vou pedir para ele dar uma olhadinha, mas sem aquela crença, mas não acredito. Esquece. Olhar por curiosidade não funciona. Esquece que não funciona. Mas quando a pessoa manda, vem aquela vibração até mim e consigo captar e vem essas informações que normalmente batem muito em cima do que as pessoas pedem. Nesse caso aqui, como é televisão, eu trouxe o tarô, porque pontua mais para a pessoa ver o que está saindo. Se eu fizer uma pergunta, a gente fala, a gente está vendo guerra, Sim. né, fora do país. Você consegue fazer uma previsão sobre isso? Consigo. Rodrigo, eu falava sobre as guerras que a gente está vivendo no mundo, né? Guerras entre Israel, Irã, o próprio Donald Trump, Sim. né? Você fez previsões para o Donald Trump, Fiz, né? Que ele voltaria à presidência. Isso. Você tem alguma previsão para o Donald Trump? Tenho. Ele acabou brigando no Brasil, né? Agora, uma polêmica envolvendo o nome dele. O que você pode falar, por exemplo, do presidente americano? Vou tirar 3 cartas para ele. Vou te pedir a gentileza, você tirar 3 para ele? cartas para mim. Tá. Dá O licença. programa é seu, então Aqui. tá Pode virar para você? Já pode virar? Pode. Aqui. As previsões para o presidente americano. Você vê como que bate. A carta do mago, né? O Todo-Poderoso, a carta do mago. Ele que manda, ele que está à frente, né? O Sol está no maior cargo do mundo, obviamente, e vou te ser sincero, poder nas mãos. Mas o que acontece? A carta da Imperatriz é a proteção dele que sai do lado. O que é a minha interpretação dele? Sendo que, vou detalhar para você 3 pontos muito importantes nessa previsão. Já quando a minha primeira previsão para o Trump foi em 2022, tem gravado no YouTube e tudo. Eu tenho uma coisa interessante que eu vou falar para você. Eu estive com o Donald Trump em 2023. Ah, é? Sim. Olha. Eu estive com ele na Trump Tower. Não foi um encontro programado, foi uma coisa assim que tem. Na época o pessoal até ficou meio que debochando. Você tá com o impersonator, né? O sósia. Falei, não, o vídeo existe, pode ser checado, mas não interessa checar ou não checar. O que eu quero falar é que eu estive com ele, eu previ a vitória dele. Depois, ano passado, eu estive novamente em Nova York, antes dele ganhar, falei novamente com ele, né? Que ele seria o presidente. Só que de uns tempos para cá, de uns 6 meses para cá, eu estou bastante preocupado com ele. Obviamente, ele está no cargo agora de presidente, Sim. praticamente inacessível, né? Porque ele é inacessível, já não foi tão fácil, agora ele é inacessível. E vamos ter um problema sério com um atentado contra ele. Nossa, um atentado contra Donald Trump. Sim, e quando a gente fala de atentado, não é uma coisa que eu vou te falar assim que... Como que eu posso te explicar isso? Que é algo... sim, há risco, que muita gente fala, tá, mas é claro que tem risco. Não, tem uma coisa sendo articulada contra ele. É uma coisa muito pesada, é uma coisa muito violenta e que vai chocar muito. Você acredita na possibilidade, ou você E ele vê... tem, voltando aqui, ele tem luz, ele tem proteção. Só que ele, assim, o comportamento dele com o poder mostra que, assim, falando francamente, ele está muito doido com tudo que está acontecendo. Então eu vejo ele assim, ele não está sabendo para que lado ir. Você, nessas suas previsões, você consegue prever algum tipo de guerra nuclear? Que a gente fala sempre sobre esses sai conflitos. a carta da torre para o Trump. Então, quer dizer, é um momento bastante difícil para ele. Interessante que eu estava refazendo algumas previsões, até lá na Itatiaia, eu falei, um momento difícil para o Trump. Aí o povo, kkkk, começou a debochar. 15 dias depois tem gravado, você pode pesquisar. 15 dias depois, estourou confusão de guerra, ele no meio, estourou a inimizade dele com o Musk, que vai ser algo que vai trazer problemas muito sérios. O Musk sabe muita coisa
E se ele acha que essa briga dele com o Musk vai ser fácil, do jeito que ele está achando, ele vai se dar muito mal. Mas você acredita ou vê alguma coisa sobre guerra nuclear? Nuclear, não. Não? Não. É o que eu sempre falo. Tá. Quem se destrói é o próprio ser humano. A gente não vai ver guerra nuclear, mas vamos ter muitos outros problemas. Mas nuclear, não. E deixa eu te fazer uma pergunta, trazendo para a nossa realidade. A gente tem agora, 2026, eleições para a presidência da República. Sim. Você consegue fazer alguma previsão sobre esse processo eleitoral? Olha, é aquilo que eu te falei do início, que eu comecei a falar, já me calei, também não vou falar mais depois daqui. O que acontece? Eu comecei a fazer previsões sobre o quadro, coisa que eu sempre faço, né? Sim. Previsões políticas, William. O que está acontecendo? Sempre que eu estou fazendo as previsões, está dando uma morte no meio. Não sei se é o candidato de cá ou se é o candidato de cá. Aí algumas pessoas falam, mas pode ser qualquer um. Não, eu estou falando de forma pontual. Nós temos dois nomes. Nós temos o Bolsonaro, Lula. Lula e Bolsonaro. Um desses dois vai fazer a passagem, sendo bem claro, sendo bem realista com a minha previsão. Você está me dizendo, então, Sim. que existe uma morte Total. entre esses dois personagens. E a partir disso, que a gente vai ter um novo caminho que a gente vai poder avaliar o que vai ser, o que não vai ser. Mas no momento, só está aparecendo isso nas minhas visões. Eu não consigo ver por isso. Uma mudança Você consegue ver dramática. isso antes da eleição ou pós-eleição? É daqui para frente, daqui até lá. Daqui até as eleições. Antes. Você A consegue, qualquer momento. você consegue trazer alguma informação? Aparece alguma coisa para você aqui, para o nosso estado, o estado de Minas Gerais? Você, como é que, por exemplo, a gente fala sempre sobre o avanço de organizações criminosas, o número de acidentes. O que você consegue ver para o estado de Minas Gerais? Nós já vivemos momentos aqui de muita tragédia, Sim. muito sofrimento. Mariana, Brumadinho. O que você... Como está o estado de Minas Gerais? Como ele aparece nas suas visões? Amigo, graças a Deus, nem tudo é ruim. Minas, eu sempre disse, sempre digo que nós somos o celeiro do terceiro milênio. Grandes amigos americanos, esotéricos, todos falam isso. É Minas, é Minas, é Minas, é Minas. Minas tem uma luz, uma energia, uma diferença, uma proteção. Para Minas, eu não vejo nada de crítico. Muito pelo contrário, nós cada dia mais estaremos consolidados com mais força, com mais proteção, com o celeiro do terceiro milênio. Minas é Minas, né? Bom, Rodrigo, você tem alguma previsão para os famosos nesse país? Tem alguma previsão que vem com clareza para você? Deixa eu te falar, dentro dessa parte artística nossa, eu até me afastei muito desse lado, porque assim, muita futilidade, né? Sim. Muita futilidade, e o pessoal só quer saber de beber e não sei o quê. Para eles que eu digo, porque tudo para eles vira dinheiro. É o que as pessoas não entendem. As pessoas brigam entre si, tudo vira dinheiro. É um jogo de marketing. É um jogo de marketing, total. Tá. Então eu não quis mais mexer, eu sempre tenho convites para falar de artistas, mas deixei um pouco de lado, porque assim, eu falei, não leva a nada. Agora, o que a gente pode falar é que assim, é um segundo semestre muito crítico para o meio artístico a nível de despedidas. Infelizmente, nós teremos 2 despedidas pontuais que vão realmente trazer muita tristeza aí. São passagens. Passagens. É isso? A gente vai de ter 2, você consegue dizer problemas. se é da área musical, é Sim, da área de sim. dramaturgia? A gente vai ter uma despedida de um apresentador de televisão e de uma famosa cantora. Infelizmente, eu espero que eu erre mesmo, mas existe essa tendência de desligamento. E muita gente indo embora, doença, igual a gente teve essa notícia aí do esposo da Ana Hickman, muito triste essa notícia. Então, quer dizer, está muito carregado o universo artístico aí, de doenças, de despedidas, esse tipo de problema. Você consegue fazer previsões sobre a área de esporte? É possível? A área de esportes, eu vou te falar com muita franqueza, eu já errei muito por emoção. Sim. Por emoção, porque assim, você sabe que os torcedores, eles são alucinados com os times e
assim mesmo. E acaba que a gente vai nessa vibe. Eu sempre sou muito assim, eu não consigo falar, o seu time vai perder, vai afundar. Então eu fico em cima do muro. Mas, William, essa questão é igual jogo, é igual Mega Sena. Cruzeiro, é Atlético. Eu tenho uma impressão sobre os times, mas assim, dá muito erro, porque tudo que envolve jogo, seja qualquer tipo, é confuso. Loteria. É complicado. É o tal que as pessoas falam, eu não acredito na sorte. Como que vocês me contam que uma pessoa ganha um grande dinheiro, entra no cargo público, vende um CD, tem sucesso? Gente, existe, a sorte existe, não tem como. Então a gente tem muito esses momentos de sorte e não sorte. Rodrigo, como é que as pessoas conversam com você? Elas podem entrar em contato contigo? Claro, elas podem entrar no meu Instagram, me seguir lá, e o meu YouTube. Meu Instagram é Rodrigo Tudor Oficial, meu YouTube lá. Agradeço a audiência, para vocês se inscreverem, verem meus vídeos. O Instagram, Rodrigo Tudor, eu acho que é isso. Existe entre o céu e a muita terra luz. O que a gente não enxerga? Amigo, eu vou te falar, é impressionante como existe, como é real, mas o que eu sempre falo, com seriedade, com leveza. Às vezes eu sou abordada, a pessoa, eu quero uma mensagem da minha mãe. Eu falo, não é assim. A coisa vem de lá para cá. Como diria Chico, o telefone toca de lá para cá. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Mas existem muitas coisas. E o que eu sempre falo, a gente tem que acreditar numa continuidade, até para ter aquela força, William, de viver. Porque se é tudo isso aqui, e aí? É uma passagem. É uma passagem. Então, assim, existe essa continuidade, existe as vibrações positivas. É necessário você estar conectado com o bem para tudo acontecer na sua vida. Rodrigo Tudor, sensitivo, participando aqui do Muito Brasil. obrigado. Obrigado pelo carinho. Agradeço. Mande um abraço para sua mãe, dona muito Leila. obrigado. Gosto muito dela. Agradeço. É uma pessoa muito gentil. Obrigado pelo você carinho também. E a confiança com a Band. Muito obrigado. Gente, obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho, pelas mensagens, por tudo. Meu agradecimento. Obrigado, muito obrigado. Deus Até breve. Muita luz, Até sucesso breve. aí. Para todos. Você vai longe, hein? Opa, Tem amém. uma previsão para você aí. Opa, Você amém. vai longe. Isso é bom. Fico muito feliz com isso.